Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeira aula gratuita aqui no YouTube, com o tema Lei 12.764 de 2012 e relatório médico. E para quem ainda não me conhece, chamo-me Romeu Sabarreto de Oliveira, sou advogado, palestrante, escritor, professor, pai de uma linda menina autista de 10 anos de idade e autista adulto. Sou criador do Instituto Romeu Sabarreto, criador dos cursos Direito dos Autistas de A a Z e do curso Autismo, Planos de Saúde, SUS e Práticas Processuais, que juntos já formaram mais de 1.000 advogados e advogadas especialistas em direito dos autistas ao redor do Brasil. E vamos para a nossa primeira aula. Vamos falar sobre a Lei Berenice Piana, mais conhecida como Lei 12.764 de 2012. Essa lei que representou uma luta histórica de uma mãe de criança autista, hoje uma adolescente autista, de nível 3 de suporte, e de todos os seus amigos e companheiros que encabeçaram essa luta. Muitos desses expoentes muito conhecidos nas redes sociais, como a Fátima Dequan, o Fernando Cota, que é presidente de honra do Moab, e outros grandes expoentes que lutaram em 2012 pela aprovação e sanção dessa magnífica lei. Eu costumo chamar a Lei Berenice Piana de Lei do Duplo Mar. Por quê? Porque o seu artigo 1º, parágrafo 2º, trouxe a seguinte preleção: a pessoa com transtorno do espectro autista será considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Efeitos previdenciários, tributários e todos os outros efeitos legais. O legislador ordinário fez alguma distinção de nível de suporte e de idade em relação à pessoa autista? Não. Nenhum tipo de diferenciação. Logo, o referido artigo e seu parágrafo 2º estão determinando, percebam a matriz constitucional do princípio da legalidade, estão determinando que toda e qualquer pessoa autista, independentemente do nível de suporte e da sua idade, será considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Por que eu fiz questão de frisar, logo de primeira, esse artigo e esse parágrafo? Porque existe hoje na sociedade uma tentativa de invalidar os autistas de nível 1 de suporte, de invalidar as suas limitações, como também de invalidar os potenciais das pessoas autistas com níveis 2 e 3 de suporte, como se elas fossem incapazes de aprender, como se os autistas de nível 1 de suporte sem nenhum tipo de limitação. Esse tipo de discurso, esse tipo de conduta é uma conduta capacitista, inclusive tipificada como crime no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei é considerada um duplo marco, a Lei 12.764 de 2012, justamente porque,
mas institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, ao considerar pessoa com TEA, pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, as pessoas com autismo passaram a ser detentoras de direitos, sujeitos de direitos, esculpidos em leis anteriores a 2012. Por isso que eu chamo a Lei 12.764 de 2012 de Lei do Duplo Marco, porque institui uma política nacional que não existia e passa a alcançar os autistas direitos relacionados às pessoas com deficiência, relacionados a leis anteriores a 2012. É sempre bom fazer essa delimitação temporal. A Lei Berenice Piana, ela é muito completa em determinados assuntos. A Lei Berenice Piana traz o primeiro direito que independe do fechamento do diagnóstico. Qual o único direito dos autistas que independerá do fechamento do diagnóstico para acontecer? Direito à intervenção terapêutica precoce. É o único direito que não dependerá do fechamento do diagnóstico para acontecer. A doutrina médica é muito clara ao prelecionar que basta a mera suspeita diagnóstica para a intervenção terapêutica precoce acontecer. Mal nenhum vai fazer para a criança. Se existe a suspeita diagnóstica, começa-se a intervenção terapêutica precoce para bem estimular a neuroplasticidade, sobretudo porque temos as chamadas janelas de oportunidades, e caso o diagnóstico seja fechado, mal nenhum irá fazer para a criança. Melhor, sua neuroplasticidade já estará sendo estimulada. Quanto mais cedo essa estimulação acontecer, melhores e mais efetivas serão as respostas positivas e de evolução prognóstica em relação ao tratamento. A Lei Berenice Piana traz também mais alguns direitos específicos, como o direito à terapia nutricional especializada, a questão da previdência social, a questão da vedação ao tratamento desumano e degradante, crime de negativa de matrícula nas escolas de ensino regular, a questão da negativa de contratação dos planos de saúde, no seu artigo 5º mais especificamente, que veda completamente qualquer impedimento para a contratação em relação à operadora privada de plano de saúde, em relação à sua condição de pessoa com deficiência. A Lei Berenice Piana também passou por uma alteração que instituiu a CIP-TEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que também traz uma certa comodidade para os pais, pois, em dadas situações anteriores à lei, os pais andavam com relatório dentro da bolsa. CIP-TEA também trouxe essa comodidade legislativa. A Lei Berenice Piana traz também uma preleção relacionada aos sinais autistas, aos sinais autísticos, que é de suma importância para prelecionarmos. No seu parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Para os efeitos desta lei,
É considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela. Aqui está escrito portadora na lei, mas o nome não é portador, é pessoa com deficiência. Pessoa autista, sobretudo depois do diagnóstico fechado. Não existe mais essa terminologia portador, tá certo? Modelo social da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A terminologia correta é pessoa com deficiência. Embora estiver na lei assim, eu vou ler como se da forma correta estivesse. Tá certo, pessoal? Para os efeitos desta lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 ou 2. Inciso 1. Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Inciso 2. Padrões repetitivos e restritos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns. Excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. E logo abaixo, porque eu gosto sempre de frisar o parágrafo 2º do artigo 1º que eu tinha citado para vocês. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Costumo dizer um mantra lá nas redes sociais, sobretudo lá no nosso Instagram, @advogadosautistas, que é o seguinte: autismo é autismo independentemente do nível de suporte e da idade da pessoa autista. Não existe mais autista nem menos autista do que outros. O que varia é a sua necessidade, é a sua demanda de suporte que vai aumentando de acordo com cada nível. Apenas isso. Não aceitem essas invalidações em relação às limitações dos autistas de nível 1 de suporte e as limitações dos potenciais dos autistas de níveis 2 e 3 de suporte. Pessoal, relatório médico, que eu costumo chamar de a deusa das provas, sobretudo depois da Lei 12.000, melhor, volta a fita, 14.454 de 2022. A lei que instituiu o rol exemplificativo. Rol que já predominava, e graças a Deus continua predominando, no entendimento jurisprudencial brasileiro há mais de 20 anos. Somente 3 estados, somente 3 tribunais estaduais que apresentavam, antes do advento da Lei 14.454 de 2022, uma cultura taxativista para o rol. Somente 3 estados. Mas o entendimento do rol exemplificativo, da lista aberta de tratamentos, de procedimentos
encontrando limites somente na evidência científica e na eficácia prognóstica, foi institucionalizado no direito brasileiro por força da Lei 14.454 de 2022. Qual a alteração legislativa primordial que essa lei trouxe? Deixou expresso os limites que a prescrição médica deve encontrar. Nada mais óbvio, até para que o charlatanismo não ganhe espaço e os tratamentos milagrosos não ganhem espaços por aí. Alteração legislativa básica na lei dos planos de saúde é que todo e qualquer tratamento que apresente evidência científica, eficácia prognóstica e programa terapêutico serão de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. Todo e qualquer tratamento, procedimento ou evento prescrito pelos médicos que apresentem evidência científica, eficácia prognóstica e programa terapêutico serão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ou seja, o esperneio dos planos de saúde e sua interpretação equivocada de que o rol da ANS era taxativo caiu por terra. Agora está instituído em lei. O entendimento jurisprudencial foi institucionalizado em lei. O rol de procedimentos e eventos da ANS é exemplificativo. E por força disso, o relatório médico se tornou a deusa das provas. Quais as informações importantíssimas que não poderão faltar dos relatórios médicos para galgar o tratamento terapêutico multidisciplinar das crianças com autismo em relação aos planos de saúde? Não poderão faltar as especialidades convencionais, a duração de cada sessão terapêutica convencional. Por quê? Porque o plano de saúde vai querer te impor duração de sessão de fonoaudiologia de 30 minutos. A terapeuta vai usar 5 minutos para te dar feedback, vai usar 25 minutos para poder estimular seu filho. Ou o filho do seu cliente, você que é advogado ou advogada. A doutrina médica determina que a duração das sessões terapêuticas convencionais deve variar entre 40 minutos a 1 hora. Então, é importante o direito à soberania da prescrição médica garante ao médico colocar isso no relatório. Médico que diz para você que não pode colocar isso no relatório, eu não sei qual é a mensagem que ele está querendo passar. Porque ele pode e deve colocar isso no relatório. A duração da carga horária semanal da aba Denver. Nós sabemos que a aba Denver, do ponto de vista comportamental, terapêutico, é a especialidade padrão ouro para ganho de habilidades e extinção de comportamentos inadequados, comportamentos disruptivos. E deverá também pré-lecionar no relatório médico que a supervisora, a coordenadora e as ATs deverão apresentar qualificações mínimas que atendam às exigências
da Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental. Deverá prelecionar no relatório médico que essas profissionais deverão ser verdadeiramente especializadas. Por quê? Porque no autismo, a estimulação inadequada por profissionais não especializados será tão prejudicial quanto a falta do tratamento. Será necessário, caso já exista, o médico clamar pela manutenção do vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é tão importante que existem até artigos científicos que determinam, que clamam pela sua observação, pelo seu respeito, pela sua manutenção. No autismo, o vínculo terapêutico, essa relação de afetividade e confiança, construída entre as terapeutas e os seus pacientes com autismo, são vetores de evolução prognóstica. Essa relação de afetividade e confiança gera a estabilidade emocional necessária para que a neuroplasticidade da criança fique mais permeável à estimulação e a criança evolua prognóstica. Será necessário constar também do relatório os métodos específicos de cada especialidade convencional. As especializações específicas relacionadas a cada especialidade convencional. Será necessário constar também do relatório médico o direito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina que a clínica para o tratamento seja o mais perto possível da residência. Por uma questão de não somente logística de transporte para a mãe, para o pai, que mesmo tendo a redução de jornada em relação ao seu emprego público, ao serviço público, ou sua flexibilização, no caso de empresa privada não vinculada umbilicalmente à administração pública, facilitar também a logística sensorial da criança. Crianças que percorrem altas distâncias, grandes distâncias, até as suas clínicas para o tratamento, chegam até os locais em um nível de desregulação sensorial e emocional que, a estabilizar a criança, o tempo de sessão terapêutica já acabou. Então, não é nenhum favor que a clínica para o tratamento, que deverá ser verdadeiramente especializada também, porque não entregar o tratamento previsto no relatório médico é também uma forma de negativa. Os profissionais deverão ser verdadeiramente especializados, como manda o relatório médico. Não é nenhum favor. Não é nenhum favor. O que deverá constar mais no relatório médico? Deverá constar o caráter dinâmico do tratamento. O tratamento das pessoas autistas não é estático. Ele se molda ao longo do tempo às necessidades do paciente, podendo passar por alterações de acordo com os níveis de involução ou de evolução prognóstica da criança, do adolescente, do adulto com autismo. Poderão ocorrer incrementos de novas especialidades convencionais, de procedimentos de medicina integrativa que tenham evidência científica e eficácia prognóstica, como nos casos de neuromodulação. Poderá ocorrer aumento das sessões terapêuticas semanais, poderá ocorrer aumento da duração de cada sessão terapêutica convencional. Inclusive, faz-se necessário também constar do relatório médico a quantidade de sessões terapêuticas semanais para cada especialidade convencional.
é muito importante que o relatório médico traga essas informações. Muito importante mesmo. Outra coisa que não poderá faltar, pessoal. Muitos pais me perguntam lá no Instagram se o tratamento poderá ser iniciado de forma imediata, mesmo com o plano de saúde ainda em carência. Lei Berenice Piana fala em intervenção terapêutica precoce. A súmula 597 do STJ fala nos procedimentos de urgência e emergência. Enquanto o médico coloca no relatório informação importante que não poderá faltar, igual a todas as outras que eu já falei, que o tratamento deverá ser iniciado de forma imediata, sob pena de involução prognóstica e de regressão neurológica, caso o início tardio do tratamento aconteça, o médico estará imediatizando, urgencializando, emergencializando a intervenção terapêutica precoce. E, nesse caso, será possível prevalecer a súmula 597 do STJ. Será possível afastar a carência contratual de 6 meses e emplacar a carência de urgência e emergência de 24 horas. Ou seja, mesmo com o plano de saúde ainda em carência, ainda que esteja na fase de suspeita diagnóstica, de investigação diagnóstica, a criança terá direito à intervenção terapêutica precoce. Lembra que eu falei desde o início que é o único direito que não precisa do diagnóstico fechado? Lembra que eu falei? Perfeito. Outro detalhe importantíssimo que não poderá faltar do relatório médico. Lei 14.454 de 2022 institucionalizou o rol exemplificativo e falou de quesitos como evidência científica, eficácia prognóstica e programa terapêutico. Nada mais interessante que você já leve para o seu processo as provas das evidências científicas. Mas para isso você vai precisar do médico assistente da criança. Como? A família vai pedir que o médico assistente colacione no relatório, coloque no relatório os links dos artigos científicos que provam que cada especialidade terapêutica prescrita tem evidência científica e eficácia prognóstica. Você já vai entregar de mão beijada para o juiz que aquele tratamento tem evidência científica, tem eficácia prognóstica e tem programa terapêutico. Qual o resultado prático disso? Em sendo um juiz que gosta de celeridade processual, ele vai clicar naquele link, vai ver que aqueles tratamentos têm amparo científico e não vai cair na tentação de marcar uma perícia. Não vai cair na tentação de remeter o processo para o NATJUS, que muitas vezes, dependendo de estado para estado, não tem um entendimento muito favorável para algumas situações. Então, vai ajudar muito, sobretudo do ponto de vista processual, que os médicos coloquem os links dos artigos científicos nos relatórios. Isso vai te ajudar muito. Pessoal, nossa primeira aula aqui no YouTube sobre direito dos autistas.
Todas as quartas-feiras teremos aulas gratuitas aqui no nosso canal do YouTube Advogado dos Autistas e gostaria de deixar uma dica sensacional aqui para vocês. O Instituto Romeu Sabarreto está com as inscrições abertas para a turma 2.0 do curso Autismo, Planos de Saúde, SUS e Práticas Processuais. É um curso voltado para advogados, para advogadas e estudantes de direito. E, inclusive, estamos disponibilizando, está aqui na legenda, uma descrição do curso e o link para a inscrição, assim como um cupom de desconto para vocês aproveitarem o momento e realizar agora mesmo a inscrição de vocês, pois as aulas do curso Autismo, Planos de Saúde e SUS começarão no dia 14 de setembro de 2024. O curso Autismo, Planos de Saúde, SUS e Práticas Processuais tem a chancela do Instituto Romeu Sabarreto, que criou o curso Direito dos Autistas de A a Z, que em breve lançaremos a turma 11.0 e que juntos já formamos mais de 1.000 advogados e advogadas especialistas em direito dos autistas ao redor do Brasil. Vamos deixar aqui também a página do nosso curso para que vocês possam curtir as avaliações dos nossos alunos e alunas. Para mim, são as pessoas que mais entendem sobre cursos no Brasil. Eu aguardo vocês para estudar com a gente no Instituto Romeu Sabarreto. Dia 14 de setembro começarão as nossas aulas. Um grandioso abraço no seu coração e até a aula número 2 na próxima quarta-feira.